caralho, mano, eu não tinha que estar assistindo isso, deixa eles resolverem, eu vou fechar a porta aqui. Ele até fala, vou bater nela, uma coisa assim, não fala? Exato! Eu fiquei com medo de pra onde o filme ia. Fala, tudólogos! Dessa vez a gente tá de casa, formato novo. Dessa vez a gente vai falar do filme The Drama, o drama, do Robert Pattinson e da Zendaya. Vou ler a sinopse aqui, rapidinho. Um casal feliz e recém-noivado é colocado à prova quando uma revelação inesperada faz com que a semana do casamento saia dos trilhos. Só pra deixar claro também, rapaziada, que dessa vez a gente vai deixar claro que tem spoiler. Então, caso você não tenha visto o filme ainda e você tenha problemas com spoiler, recomendo que você assista o vídeo depois que você assistir. E aí, Moraes, tranquilo? Certinho, certinho. E aí, o que você achou do filme aí? O começo do filme parece que é uma comédia romântica comum, assim, né? Parece que é tipo aquela comédia romântica do final dos anos 90, começo dos anos 2000 ali, que a gente tava acostumado a assistir e tal. E depois o filme vira uma outra parada, assim. Sim. Tu Você sabia gostou, alguma não coisa gostou? sobre? Cara, eu não sabia absolutamente nada. Eu também. Nada. Também. E eu, inclusive, eu gosto muito de assistir filmes sem saber porra nenhuma, assim, me surpreender, assim. Eu também, eu curto muito assim. E, tipo, eu senti total vendo o filme que essa parada do filme te levar pra outro lugar, porque como eu também entrei sem saber nada, eu falei, gente. E aí você começa a entender pra onde o filme tá levando as coisas, assim, é meio surpreendente. Sobre essa coisa que a gente tá falando aí de pra onde o filme vai, essa coisa de ser meio inesperado, chegou um ponto do filme, eu não sei se eu até queria te perguntar isso, eu não sei se você sentiu isso, que eu comecei a ficar na dúvida se, mais ou menos no meio do filme ali, se o foco do filme era, de fato, o drama dos protagonistas, ou se o foco do filme era usar o drama pra chegar num diagnóstico cultural, enfim, da coisa desses tiroteios escolares, assim, né? E porque tem um momento ali no meio do filme que ele começa a ir bem mais pra um lado do que pro outro, né? Aí depois, mais pro final, ele vai recuperando de volta pro drama, né? Não sei se você começou a sentir essa questão, assim, de mudança de foco do filme ou não, assim. Cara, eu não só senti, como eu fiquei com medo de pra onde o filme ia. Eu fiquei com medo dele ir pra essa coisa do mass shooting e falar sobre o mass shooting, porque o tema que ele tá. Tiroteio em massa, né? O tema que ele. O tom que ele tava. Pra ele fazer essa virada, ia ser bem complicado, assim, né? Se ele começa a falar com muita seriedade desse tema, se ele entra nesse tema pra se aprofundar, eu não sei como é que ele ia fazer isso. E isso me deixa preocupado porque é um tema muito sério, né? Sim. Assim, é um tema que faz um pouco menos parte da nossa cultura, apesar da gente também ter tido alguns desses atentados, é algo que faz um pouco menos, muito menos da nossa cultura, né? Então eu fiquei assim preocupado para saber como que o filme ia lidar com isso, mas eu senti que ele não se aprofundou tanto, né? Mas ele A verdade é que esboça ele não... esse desejo, eu sinto. Eu acho que sim também, mas ele volta pro drama, né? Ele vai, Sim. ele quase vai, mas ele não vai, né? Sim, Pelo sim. menos essa é a sensação que eu tive, né? Não, é a mesma sensação que eu tive. Algumas coisas que eu gostei muito no filme, mas eu de fato achei um filme muito engraçado. Não sei se isso vai ser tão comentado com relação ao filme ou não sei ainda, né? O filme acabou de sair, né? Mas outra coisa, cara, que eu fiquei surpreso com o filme, positivamente, é que pra mim, eu confesso que eu não vi muitas coisas da Zendaya. Eu vi ela nos filmes do Homem-Aranha, nos Dunas e no Challengers do Guadagnino. Não vi aquela série Euforia, né, que todo mundo fala, mas pra mim é o melhor papel da Zendaya até agora. E eu vou até fazer uma confissão aqui, que talvez me deixe mal na fita, assim, com o público, mas até o presente momento, eu confesso que eu não gostava muito da Zendaya. Não necessariamente porque ela é uma má atriz, mas porque eu sempre sentia que ela tava em papéis em que ela não era a atriz ideal para aquele papel. Eu sinto isso absurdamente no Duna, que eu já tinha mencionado, acho, em outro vídeo, que eu detesto a escolha de casting tanto dela quanto do Chalamet nesse filme. Eu sentia muito isso no filme do Challengers, do Guadagnino. E o Homem-Aranha eu acho que é só meio, tipo, uma performance meio ok, até porque o papel não oferece muito pra ela. Mas aqui, eu senti ela meio que como perfeitamente encaixada dentro da personagem, sabe? Eu senti, tipo, ela era a atriz pra esse papel. Enfim, não sei também como você. Se você tem algum sentimento assim com relação à carreira da Zendaya nesse aspecto ou não. Mas assim, eu gostei bastante dela no filme. Eu não tenho tanto essa sensação porque eu assisti pouca coisa dela. Assim, sendo sincero, eu só assisti Homem-Aranha e os Dunas. Em relação a Duna, eu concordo plenamente com você que a escolha do casting de Duna é bem complicado, com exceção daquele vilão mais velho lá, que eu gosto do personagem dele. A Zendaya, realmente, ela... é porque ela é uma atriz com uma expressão muito característica de ausência de expressão, né? Ela não é uma atriz muito expressiva. Isso, às vezes, é um problema.
Em contrapartida, eu sou uma cadelinha do Robert Pattinson, porque desde Crepúsculo eu ganhei um carinho muito grande por ele. Gosto dele no Batman, gosto dele no Crepúsculo, gosto dele em tudo que ele fez. Então eu gosto muito do Robert Pattinson, sou uma cadela dele, acho ele lindo, maravilhoso. Uhum. Mas eu gosto muito da Cara, ele atuação dos cresceu dois, muito assim. depois do Crepúsculo. Muito, 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 muito. Eu Muito. acho ele, Pô, eu cara, acho ele ele um tem ator vários papéis genuinamente marcantes. bom, assim. Sim, Sim. sim. Não, cara, eu gosto dele em muita coisa, cara. Ele fez o Cosmópolis, que ele tá muito bem, o High Life da Claire Denis. Muitos filmes, assim, eu acho que ele foi um ator que cresceu muito, assim. Nisso que você falou do Pattinson, é inclusive interessante que parte do conflito do personagem tá justamente em começar com um personagem que, no início, ele tá muito nessa posição, e conforme o filme vai progredindo, ele precisa cada vez mais assumir uma posição de agência e de cada vez mais ter uma postura mais clara com relação à decisão e de estar mais no centro da tomada de decisão mesmo, e como que isso vai impactando o personagem no sentido de tirar ele do eixo, assim, porque ele não consegue muito bem lidar com estar nessa posição, porque meio que o personagem que a gente vai ver mais pro final do filme, em termos do que começa a ser colocado sobre ele como responsabilidade, é muito diferente do início, que é esse personagem meio tímido, né, enfim, que não se coloca muito nessa posição. A gente sempre vê essa crítica em relação a um filme, essa crítica mais primeiro período de cinema possível, né, de desenvolvimento de personagem, né? E falando sobre desenvolvimento de personagem, eu acho que o Robert Pattinson em si é muito bem desenvolvido no filme, assim, só pra deixar esse asterisco. Não, sim, e tipo, alguns outros pontos positivos que eu também gostei muito no filme, assim, a própria cena do jantar, que é a cena na qual o segredo lá, que vai desencadear todas as questões do filme é revelado, eu gosto muito dessa cena, porque eu acho que ela equilibra muito bem, assim, o humor, o senso de amizade e inimizade, né, como que a cena vai meio que fluindo de um lugar pro outro, eu gosto muito dessa cena. E eu acho que os confrontos entre o personagem do Robert Pattinson e da Zendaya dentro do apartamento, quando, tipo, já teve o desvelamento do segredo e eles estão dentro do apartamento meio que debatendo o que isso significa pro relacionamento deles, eu também gosto muito, porque eu acho que depois eu vou falar sobre o final, né, que eu tenho críticas ao final que eu acho que vão na contramão disso, mas eu acho que nesse momento o filme é justamente muito maduro e muito adulto com relação ao tratamento desse problema no interior do relacionamento deles, assim. E eu acho que o filme tá sempre operando meio que essa negociação entre o problema, né, da coisa do mass shooting lá, como pressão social, tipo, o que as pessoas vão achar sobre o relacionamento deles e sobre ela, versus o problema como uma questão pessoal pra eles. E eu acho que essas cenas reverberam muito bem meio que esses dois lados da questão, assim, tipo, como que essas duas coisas começam a se confundir, se alternar, como que uma coloca peso sobre a outra, sabe? Não, eu acho tão adulto e tão maduro essas cenas dentro do apartamento que eu me sinto extremamente desconfortável de assistir essas cenas, assim. Porque parece uma DR real, né? Exatamente, parece tipo assim, caralho, eu não tinha que estar assistindo isso. Tipo, isso Sim. pertence ao casal, sabe? Sim. Então, e eu acho que isso, inclusive, já em relação ao que a gente já falou, é mais um bônus da atuação deles, assim. Do tão desconfortável que eu fiquei nessas cenas deles tendo essa DR. Porque, assim, é um hiperrealismo surreal, de tão hiperrealista que é, assim, de caralho, mano, eu não tinha que estar assistindo isso, deixa eles resolverem, eu vou fechar a porta aqui e deixar vocês resolverem aí, sabe? Não, total, assim. Cara, eu acho que, assim, esse é um dos pontos altos do filme, né? Mas, pô, eu vou ser sério, assim, que eu também tenho muitas críticas ao filme, né? Imagino que você também tenha. Dentre essas críticas, né? Eu tenho várias, mas dentre elas eu acho que uma que talvez seja a principal, assim, pra mim, é que eu sinto que o filme, pra mim, tem muitos problemas de montagem. Porque o filme toda hora fica alternando cenas do passado, do presente. Cara, não só isso, né? Mas 90% das escolhas de montagem do filme, nesse sentido, pra mim, são 100% meio que didáticas e ilustrativas. Vou dar um exemplo aqui, né? Só pra não ficar abstrato. Por exemplo, quando eles estão naquela cena que eles vão fazer entrevista lá com a fotógrafa do casamento, eles vão tirar algumas fotos, né? Fazer um ensaio ali pras fotos de casamento. E aí, enquanto eles estão abraçados, ela fica falando, sorria de uma forma natural, não sei o que lá. Aparece, por exemplo, a Zendaya, tipo, com a arma na mão, assim, sabe? Totalmente desnecessário, porque é muito óbvio que isso é o que tá na cabeça dele. Enfim, e aí o filme fica tomando essas escolhas de montagem, tipo, totalmente didáticas e ilustrativas, tipo, 50 vezes ao longo do filme. Isso me incomoda muito. Inclusive, eu acho que essas escolhas de montagem acabam escondendo as poucas boas escolhas de montagem que o filme faz. Que, por exemplo, quando eu gosto que ele faz isso exatamente 2 vezes no filme. Uma delas eu acho muito boa, que é quando ele relembra uma cena, ela tá atravessando a faixa pedestre e um carro avança sobre ela e ela começa a xingar o cara. Tipo, como se ele estivesse meio que reinterpretando as memórias com ela no sentido de, tipo, impor
o novo significado que ele tem sobre ela e sobre a subjetividade dela no passado. Eu acho isso muito bom. Porque aí eu, de fato, acho que não é ilustrativo, e sim ele reconfigurando o sentido presente do relacionamento a partir disso. Mas aí eu acho que isso fica escondido no meio desse monte de... Porque, tipo, o filme é todo embaralhado, né? Em termos da montagem. Muitas vezes você tá misturando, tipo, passado e presente e tal. E eu não sei. Eu acho bem... Eu não sei se você teve essa impressão também, não sei se você viu muitos filmes da A24, mas eu acho uma coisa bem pastiche A24, assim. De querer fazer um cinemazinho que pareça indie, só que eu acho que muitas vezes vira uma rejeição meio barata da convenção. Meio que rejeitar a convenção pra rejeitar a convenção, sabe? Mais do que uma coisa que realmente agrega, tipo, a estética do filme, sabe? Não sei. O que você acha? Eu não tenho repertório para falar sobre a 24, mas eu vi essas críticas à 24, algumas críticas, fazendo críticas a eles e a forma como eles montam os filmes. E eu acho que sim, assim, eu acho que eu consigo, apesar de eu não ter um repertório, eu consigo entender o que você quer dizer. Com essa estética, anti-estética, mas que acaba virando uma estética de indie, sabe? Eu consigo perceber isso no filme, assim, agora que você falou. Mas uma outra coisa que eu queria falar é uma coisa fora do filme que aconteceu muito, que foi a divulgação do filme, que as pessoas falaram muito sobre a forma como o Robert Pattinson e a Zendaya estavam se portando para divulgar esse filme, e eles não estavam tão grudadinhos porque eles estavam respeitando o relacionamento deles, eles estavam mostrando que dá para fazer um marketing do filme sem necessariamente ficar tão agarrados de respeitar o relacionamento deles. Quando na verdade eu não acho que isso seja foco deles não estarem juntos. Tão agarradinhos no filme. Eu acho que é justamente o marketing do filme, depois que você assiste o filme, fica claro o porquê que eles não estavam tão agarradinhos. Porque não é uma comédia romântica tradicional. É de uma outra forma. Faz sentido a divulgação do filme eles não estarem agarradinhos, porque no filme eles não ficam agarradinhos. Então eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? É só pra. Porque as pessoas, antes de assistir o filme, elas ficaram dando essa opinião sobre a divulgação, e eu acho que, na verdade, a divulgação ela não foi por respeito aos seus cônjuges, mas sim para ser ainda mais didática em relação a como esse casal se porta durante o filme. Entendi. Cara, eu confesso pra você que eu nem acompanhei nada com relação à divulgação do filme. Então eu entrei no filme, assim, em branco até com relação a isso. Mas, cara, assim, eu acho que a 24 ela tem uma coisa, que é a ideia de que a maneira com que eles querem que o filme seja percebido, ou seja, uma coisa que é muito de uma percepção de marketing mesmo, isso infiltra na forma como o filme é feito, nas escolhas estéticas que o filme faz. Então, por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Você já ouviu falar sobre esse termo pós-horror? Ou você nunca ouviu falar sobre isso? Não conheço. Então, a 24, mais ou menos, ela protagonizou esse termo que foi cunhado mais ou menos ali por volta de 2010. Eu vou até ler a definição da internet, assim. Que na internet a definição tá assim: o pós-terror é um termo contemporâneo para filmes de terror que priorizam a atmosfera, o drama psicológico e metáforas sociais, em vez de sustos rápidos, jump scares, e violência explícita. Popularizado após 2010, foca no terror existencial e cotidiano, com diretores como Ari Aster e Jordan Peele. E é um foco no suspense psicológico e angústia. E aí, o que eu acho é que esse termo em si, e a maneira com que os filmes que foram enquadrados nesse termo tentam lidar com isso, tipo, cara, é uma completa farsa, assim, porque, por exemplo, os filmes de terror, eles sempre fizeram isso. Então, assim, eu acho que essa coisa da 24 de querer estar sempre inventando alguma peça de marketing pra surfar a crista da onda, isso foi cada vez mais afetando negativamente os filmes, assim. Apesar de que tem muitos filmes da 24 que eu acho que são filmaços, assim, né? Tipo, O Bom Comportamento, lá dos irmãos Safdie, Florida Project, o Joias Brutas, First Call. Enfim, tem muitos filmes, assim. O Florida Project é da 24? Do Sean Baker, é um dos filmes dele. O próprio Mario Supreme, né? Enfim. Mas é porque eu acho que o final, pra mim, ele é meio que a epítome disso, assim. Que tem especificamente a cena que eles estão lá na lanchonete lá, né? Meio que um fast food ali. E aí ela senta à mesa que ela refaz aquele teatrinho que tá no início do filme, no meio do filme e que depois volta no final do filme. Que é aquele teatrinho de, tipo, querer recomeçar, né? Falar, tipo, qual o seu nome, tal, você vem sempre aqui, blá, 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 né? Porque eu acho que, justamente pra mim, esse final, ele é esse final muito A24, porque é um final muito adolescente, um teatrinho meio fofo e tal, e que eu acho que não tem a ver, ou não dá uma boa continuidade pro teor adulto, justamente das cenas que a gente tava falando dos conflitos entre eles dentro do apartamento, assim. Então eu sinto que o próprio filme dá uma resignada no que pra mim era a maior potência dele, que era esse, tipo, teor de fato mais adulto, assim, porque isso que tava realmente, eu tava me deixando imerso no filme, inclusive, pra essa coisa, tipo, esse final que é todo um teatrinho adolescente, assim, eu não sei, você gostou do final? Cara, eu gostei muito do final e eu consigo entender o que você tá falando, mas eu acho que mesmo o que você tá falando
é o que eu gosto no final. Então, assim, é uma discordância lúcida, Uhum. porque eu acho que, de fato, ele rompe com essa maturidade que o filme vai construindo no final, e eu vejo isso como proposital, assim. O filme, ele traz esse amor que vai amadurecendo com seus próprios conflitos, e no final vira essa coisa do recomeço, que você vê como uma solução adolescente, eu entendo, mas eu acho que essa solução adolescente vai pro lado do se apaixonar de novo, do recomeçar, porque chega um momento em que o conflito ele tá tão grande que só, se você quiser continuar junto ali, é só recomeçando mesmo. E eu acho que é recomeçando através dessa paixão, de se reapaixonar e de se reconhecer e de se repermitir a estar nesse relacionamento de novo. E eu acho que é uma solução legal pra mostrar que eles podem recomeçar e eles podem ficar juntos e eu não sei, eu vejo isso como um ponto positivo, assim. Mas essa explicação que você deu, por exemplo, eu tô muito de acordo com tudo que você falou, assim, eu concordo. Tipo, eles precisam muito recomeçar. Tanto é que aquelas cenas que eu tinha até mencionado, que mostram o Robert Pattinson olhando pra memórias que ele tem dela e meio que ressignificando essas memórias, mostra justamente como que aquilo tá corrompendo não só a relação no presente, mas toda a percepção que ele tem sobre ela. Então, tipo, eu acho que 100% há necessidade de um recomeço. A minha crítica ao final não é com relação a esse movimento que eu acho totalmente coerente. É com relação à forma mesmo. É a escolha de fazer isso através de um teatrinho meio fofo e adolescente. Porque, por exemplo, essa ideia de recomeço, ela poderia perfeitamente ser encenada e construída de forma mais adulta, de uma maneira que tivesse mais continuidade estética e de encenação com a lógica das DRs que a gente viu até então, né? Então, assim, é mais uma questão com a forma com que ele apresenta esse recomeço, com a ideia de trabalhar o recomeço, o que eu acho... Eu tô totalmente em concordância com você com relação a isso, entendeu? Eu entendo o que você tá falando, mas é como se o filme ele começasse num ponto, Uhum, ele fosse para um ponto mais alto, assim, ele fosse tensionando até chegar no ponto alto, e uhum. ele dá como solução ele voltar no ponto baixo dele. Porque, se você parar pra pensar, ele começa como um filme adolescente também. Se a solução é adolescente, ele também ele se conhece num café, Sim, falando sobre um livro. é uma É vibe meio tipo, meet cute. muito, muito. Então ele termina do jeito que ele começa. Uhum, Assim, então ele volta pro começo, ele volta pra como sim. eles se conheceram. Então eu acho que assim, eu Pô, mas você entendo o que acha você isso tá bom no falando. contexto desse filme, sei lá? Tipo... Cara, então, mas Mas... uma coisa que eu tava pensando, assim, mano, assim, aí indo pra um lado, assim, mais do roteiro e mais de. Um lado muito pessoal também, Uhum. de. Dela contar isso e isso ser um. Cara, eu não sei, será que eu sou um psicopata? Porque assim, eu não sei se eu terminaria com uma pessoa por isso, assim. Cara, Eu não sei. inclusive, eu acho que isso que você... Eu acho que coloca isso num tom tão alto de tipo assim, Sim. cara, eu preciso terminar. E aí o cara fala, mano, nem volta em casa. O amigo dele chega pra ele e fala assim, cara, nem volta em casa, assim. Ela é uma doida, ela é uma maluca. Que Não, cara, ele ela era uma até, adolescente que ele até ela fala, vou pensou. bater nela, uma coisa assim, não fala? Exato, Tipo, mano. uma Tipo coisa... assim, isso pra mim é muito mais problemático do que o que ela disse que ela ia fazer quando ela era uma adolescente. Tipo, cara, assim, eu não sei. Eu fiquei muito preocupado em não ver isso como um problema que me levaria a terminar. Assim, eu acho que eu teria empatia de entender o que ela passou, entende? Tipo assim, o que ela passou, o que ela viveu, como ela se sentiu. E ela ter pensado isso é óbvio que é um problemão, mas é um problemão muito mais estrutural do que um problemão dela, assim. Então eu acho que, sei lá, eu não sei se terminaria e pensaria em terminar com uma pessoa. Se ela conta isso, diz que tá arrependida e tal, eu não sei, assim. Não sei Mas você, né? então, mas o próprio filme, ele tenta caminhar pra esse diagnóstico que você tá fazendo no sentido de que, por exemplo, quando ela vai explicar o motivo, porque ele fica interrogando ela, mas por que você veio a querer fazer isso, né? Por que isso participou ali do seu desejo? E ela mesma fala pra ele, porque eu via vídeos na internet, isso parecia descolado, e eu queria participar eu queria ter essa estética, Então, assim, o próprio desejo dela já foi formado pelo imaginário que existe no país dessas coisas. Então, assim, essa estrutura, né, que você tá falando de ser uma coisa estrutural, isso tá... E o filme citou isso sem a menor sombra de dúvidas, que isso tá totalmente colocado como uma coisa central pra construção do desejo dela, assim. Então, o filme tenta, de alguma maneira, escusar ela nesse sentido, assim, talvez colocar como uma coisa não tão pessoal e talvez mais estrutural também, né? Mas, assim, toda essa discussão que a gente tá tendo aqui, eu acho ela muito interessante, porque quando eu saí da sessão, né, uma das coisas que eu mais fiquei pensando é como que o filme, ele suscita a discussão
tipo, da decisão que você faria nessa posição, sabe? Tipo, você terminaria, você não terminaria, ou tipo, como que você se sentiria com relação a isso? Eu acho que o filme, ele abre muita margem pra essa conversa pós-filme, sabe? Eu consigo falar sobre o próprio ponto de vista do protagonista, assim. É porque pra mim, assim, o que importa muito mais o que você viveu esses 2 anos, 3 anos, 4 anos com a pessoa, que ele já tava um tempo, né? Tanto que ele já ia casar, né? Eles iam casar. Então, se ela não demonstrou nenhum tipo de atitude dessa durante esses 3, 4 anos que eles ficaram juntos, e ela se mostrou ser uma pessoa a ponto de querer casar, algo que ela fez quando ela era adolescente, assim, que ela planejou e que ela nem fez, né? Que ela chegou a pensar em fazer e etc. Cara, eu acho que merece, assim, um entendimento melhor do que aquilo ali significou ali e tal. Então, é só esse o ponto, assim. Então, uma coisa é se ela fosse extremamente agressiva e pegasse em arma e mostrasse que ela poderia fazer isso durante esses 4 anos, ele só não tinha percebido isso, mas não, sabe? O máximo que ele, até a própria cena que você cita, o máximo que ele pensa, assim, porra, quando o cara deu uma fechada dela ali quando ela tava de pedestre ali atravessando a rua, e o cara avançou ali em cima dela, o máximo foi ela xingar o cara. Sabe, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Enfim, mas aí também é muito Não, pessoal não, isso. mas eu tento concordar com você, sim. Eu tento concordar com você, inclusive porque eu acho que, não sei se você chegou a pensar nisso também quando você estava vendo o filme, mas eu tava pensando muito nisso, que eu acho que, pra mim, o filme ele é um grande comentário sobre essa cultura de red flag e cancelamento que existe hoje, assim, né? Só que eu acho que a lógica do filme é que ao invés de focar só no fórum da opinião pública, ele tenta entender como que isso se processa e reverbera dentro do espaço da intimidade. Então, consequentemente, né, eu acho que é sobre a capacidade ou disposição que nós hoje temos ou não temos de aceitar a ideia de transformação e melhora das pessoas a partir dos erros do passado, levando em consideração essa cultura, né? Então, o quanto que pode ser colocada nessa posição de uma pessoa cancelável, cancelada, né? O quanto ela pode demonstrar esse hiper red flag, digamos assim, e ele ainda assim ser capaz de, tipo, de lidar com isso, de trabalhar isso dentro do relacionamento, de amadurecer a partir disso, enfim. Então eu acho que, e de tentar trilhar esse caminho, justamente como você tá falando, né, mais adulto, de olhar, tipo, tá, mas qual é a história do nosso relacionamento e como que ela se portou nesses anos, à luz do aspecto, eu acho, mais sensacionalista, que se constrói sobre esse cancelamento. Tanto que, por exemplo, eu acho que o que vem de fora do relacionamento deles é justamente esse aspecto sensacionalista. É todo mundo falando, você tem que terminar com ela imediatamente, você não pode nem pensar sobre, eu vou lá bater nela, vou expulsar ela da sua casa imediatamente. Ou seja, e ele tentando trilhar o caminho ponderado, né? Então, era justamente isso que eu ia falar. Assim, você percebe no filme que o personagem do Robert Pattinson, logo quando ele descobre, pouco a gente sabe o que ele pensa sobre isso, e a gente muito quer saber o que ele acha que os outros pensam sobre isso. Então não é uma questão de red flag do que ele acha relacionado aos valores dele, mas uma red flag em relação ao que os outros acham. Então é a opinião dos outros, é o quão cancelável ou cancelada ela é ou deveria ser. Não o que ele acha que é cancelável ou não. Então, e esse personagem ele vai, ao longo dessa trajetória dele, amadurecendo essa ideia e construindo uma opinião dele. E é por isso que eu Sim. acho muito bom, assim, no final, como ele chega nessa conclusão. É isso aí, tudólogos. Essa foi a nossa opinião sobre o filme The Drama com Robert Pattinson e Zendaya. Digam aí pra gente o que vocês acharam, que a gente, como sempre, quer muito saber. A opinião de vocês é muito importante pra gente. Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, que ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo, que a gente sabe que vocês estão gostando. E deixa um comentário aí, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.